Olá, sou aluna do curso superior de Tecnologia em Radiologia, me chamo Maria Rita e essa é a aula 3 da unidade Osteoporose do curso Radiologia na Comunidade. Na aula de hoje, vamos falar sobre promoção à saúde. O exame de densitometria óssea é o mais importante método usado na determinação in vivo da massa óssea, permitindo diagnósticos de doenças relacionadas à perda de massa óssea, como a osteoporose. É fundamental que o diagnóstico seja feito oportunamente, isso é, antes da ocorrência da fratura, por meio da densitometria óssea. Os equipamentos de densitometria óssea geram feixes de radiação com dois diferentes níveis de energia. Este feixe atravessa o indivíduo e é captado por um detector. O programa calcula a densidade de cada amostra a partir da radiação que alcança o detector em cada pico de energia. O tecido mole, gordura, água, músculos, órgãos viscerais atenua a energia de forma diferente do tecido ósseo, permitindo a construção de uma imagem da área de interesse. Para avaliar a massa óssea no exame de densitometria, são utilizados dois parâmetros distintos. O primeiro é conteúdo mineral ósseo, BMC, dado em gramas ou gramas por centímetro, e densidade mineral óssea, BMD, dado em gramas por centímetros quadrados. Eles são utilizados para medir quantitativamente a massa óssea. Esses valores são importantes, pois são utilizados para monitorar as mudanças da massa óssea com o tempo. Entretanto, a medida isolada da densidade mineral óssea de um indivíduo não oferece um diagnóstico específico de osteoporose. A medida de BMD de um paciente deve ser comparada com valores normais de jovens do mesmo sexo e com indivíduos normais de mesmo sexo e idade, e, em alguns casos, mesma etnia e peso. Os valores são expressos como porcentagem ou desvio padrão em relação a essa população. Para isso, são usados dois índices, T-score e Z-score. T-score compara a BMD do indivíduo com a BMD da população jovem normal. Z-score compara a BMD do indivíduo com a BMD média da população da mesma idade, sexo e etnia. Os critérios de diagnóstico de osteoporose usando o resultado de T-score foram propostos pela Organização Mundial de Saúde em 1994 e são apresentados na tabela a seguir. Até -1 indica que a densidade mineral óssea está normal, sem risco de fraturas. Entre -1,1 e -2,5, osteopenia, usado quando há perda da densidade mineral óssea numa fase inicial, em que o paciente já está exposto ao risco aumentado de fraturas. Abaixo de -2,5, osteoporose. Nesse caso, a perda da densidade mineral óssea vista na densitometria é significativa e com alto risco de fraturas. Abaixo de -2,5 na presença de fratura, osteoporose estabelecida. O principal fator de risco de desenvolvimento de osteoporose é genético, sendo que entre 60% a 70% das mulheres que desenvolvem osteoporose são descendentes de mães com história clínica de fraturas vertebrais ou de colo de fêmur. Os fatores genéticos são escassamente conhecidos. As mulheres são muito mais suscetíveis ao desenvolvimento de osteoporose do que os homens, com as mulheres após os 50 anos de idade apresentando risco de fratura vertebral ou de quadril 3 vezes maiores do que os homens da mesma faixa etária e 6 vezes maior propensão para apresentar fraturas de punho. A idade, o estado hormonal, o uso de medicações que alterem o metabolismo, a dieta hiperproteica, que parece associada à facilitação da perda óssea, gestação, transplante de órgãos, deficiência de vitamina B12 e aumento da homocisteína
estão associados a maior risco de desenvolvimento de osteoporose. A homocisteína é um aminoácido presente na corrente sanguínea, importante tanto no metabolismo do DNA quanto na formação e reparação de tecidos. Níveis normais são perfeitamente saudáveis e necessários, porém, níveis elevados são indicadores de risco cardiovascular e, ultimamente, demonstrou estar intimamente ligado à saúde óssea. Os principais fatores de risco para o desenvolvimento de osteoporose são sexo feminino, idade avançada, caucasianos e asiáticos, história familiar de osteoporose, história prévia de fratura, deficiência estrogênica, menopausa precoce, índice de massa corporal, tabagismo, etilismo, aumento da homocisteína, tratamento quimioterápico de neoplasias, hipogonadismo, deficiência de vitamina B12, anorexia nervosa, terapia prolongada com glicocorticoides, medicações que alterem o metabolismo ósseo, imobilização prolongada, hiperparatiroidismo, hipertireoidismo e má absorção intestinal. Indivíduos de cor preta apresentaram uma menor prevalência da doença em relação aos de cor branca. Este fato pode estar relacionado a uma maior reabsorção renal de cálcio e uma maior resistência à ação reabsortiva do hormônio da paratireoide, presente em indivíduo com cor de pele preta, o que contribui para um maior acúmulo de massa óssea. O objetivo no manejo da osteoporose pós-menopausa é a prevenção de futuras fraturas. Portanto, identificar mulheres com risco mais elevado é uma prioridade. Baixa densidade mineral óssea, principalmente no quadril, é um forte fator de risco para a fratura. A ferramenta de avaliação do risco de fratura, FRAX, tem como objetivo calcular a probabilidade de fratura do fêmur nos próximos 10 anos, por meio da análise dos fatores clínicos associados ao risco de desenvolvimento da doença. São consideradas indicações de rastreamento com densitometria de quadril e coluna para osteoporose: mulheres com 65 anos ou mais e homens com 70 anos ou mais, independente da presença de fatores de risco adicionais. Mulheres entre 50 e 69 anos de idade, pós-menopausadas com fatores de risco para fratura. Adultos com fratura com mais de 50 anos de idade. Pacientes com condições como artrite reumatoide ou usando uma medicação associada com baixa densidade mineral óssea ou perda óssea. O segmento após o rastreamento inicial sugerido é o seguinte: em pacientes com índice T entre -2 e -2,49, com fatores de risco para perda óssea, como uso de glicocorticoides, sugere-se repetir o exame a cada 2 anos. Em mulheres com idade maior ou igual a 65 anos com índice T entre -1,5 e -1,99, sem fatores de risco, se recomenda repetir o exame com 3 a 5 anos. Em mulheres com idade maior ou igual a 65 anos, com índice T entre -1 e -1,49, sem fatores de risco, se recomenda repetir o exame entre 10 a 15 anos. Outras situações em que se pode considerar rastreamento de osteoporose: histórico familiar de osteoporose ou osteopenia, índice de massa corpórea menor que 19, rarefação óssea ao exame radiológico, recebimento de glicocorticoides por período superior a 6 meses e dose superior a 7,5 mg por dia de prednisona. Doenças ou condições associadas à perda óssea, como hiperparatireoidismo primário,
síndrome de Cushing, hipertireoidismo, amenorreia primária e secundária, menopausa precoce e oophorectomia. Medicações como glicocorticoides, hormônio tireoidiano em doses supressivas, anticonvulsivantes e quimioterápicos.